Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma reunião macro do Fundo Goldfields. Hoje, 19 de janeiro de 2026, Martin Luther King's Day. Então, o mercado americano vai estar praticamente fechado, vai ter pouco movimento, mas temos algumas coisas para falar aqui interessantes. Então, vamos lá, sem mais delongas, aos nossos temas, tá? Bom, no final de semana teve mais ameaça do Trump aí de colocar tarifas sobre todos os países que se relacionam comercialmente com a Rússia. Isso está trazendo um de-risking para o dia de hoje, né? De novo, vamos ter aí o assunto da independência do Fed, o processo com a Lisa Cook. Vamos voltar aí ao spotlight nessa semana, provavelmente, né? Os números de economia americana continuam vindo com um crescimento grande, né? E o CPI comportado. Mas o comentário do JP Morgan é que eles estão tracking um PCI para dezembro mais firme, tá? Até devido a essa força da economia deles, tá? Saiu também números de China importantes, retail, PIB, e o PIB deles deu uma desaceleradinha para 4,5 no último trimestre do ano passado. Ainda é um crescimento significativo para uma economia desse tamanho, mas é um pouco menos do que o mercado esperava, né? Principalmente o retail sales também. E então assim, o mercado não reagiu muito lá, tá? Mas na taxa de juros, de qualquer jeito, isso influencia muito o Brasil, né? Vamos ver como é que o mercado aqui também vai reagir. O que está chamando muita atenção lá fora, pelo menos para mim, os ídolos do Japão estão ficando fora de controle aí, tá? Na semana passada eu passei aqui esse 10-year a 2,10, essa semana já está em 2,24. O 30 anos era 3,40, já está em 3,60, é coisa pra caramba para o mercado do tamanho deles, né? E para a vol que eles sempre tiveram, então tá um belo presta atenção. E lá tá até interessante o jogo, porque você tem a taxa de juros explodindo para cima e a base monetária deles está contraindo. Então você pode ter cedo ou tarde um craque aí na economia real. E o mercado deve estressar cedo ou tarde também com esse negócio, né? Não sei se vai ficar abrindo taxa assim. Essa corrida que está tendo ao ouro e à prata deveria também começar a acordar os bons vigilantes aí em outros países, principalmente Estados Unidos, né? E eles parecem estar acordando no Japão, principalmente, tá? Então, uma coisa para se ficar de olho aí, importante. O Brasil, mais uma vez, aí no radar político, essa história do Trump suspender emissão de visto, deu um sustinho no dia aqui, o dólar estressou, depois voltou tudo. Impressionante como o real está firme no carry trade. Depois nós vamos falar um pouco disso mais para frente. E falamos semana passada, mas não custa nada repetir, que o IPCA do ano passado foi comportado, 4,26, o BC fez o serviço dele subindo os juros, e isso é bom para a popularidade do Lula, né? Porque nada machuca mais a popularidade de um presidente do que inflação em alta, tá? Vamos lá. Falando dos Estados Unidos, nós temos aí os cenários base. Eu tirei esse recorte do JP Morgan, que eu gostei bastante, porque é bem isso que está acontecendo, tá? Você tem um cenário de upside com o Fed cortando juros, mais ou menos o que está acontecendo agora, tá? Fed cortando juros, inflação ok, e o crescimento é resiliente, né? Seria um Goldilocks aí com um crescimento um pouco mais forte, é o que está acontecendo agora, tá? Você tem um cenário base, um base case, onde a economia dá uma enfraquecida e o Fed continua cortando juros, eu acho que até o base case deles também. Um cenário de downside que também, na minha opinião, é bem plausível, é que o Fed cortando a inflação, escapando para cima e a credibilidade do Fed fica questionada. E nesse cenário seria bem ruim para ativos de risco, né? Então temos três cenários. O primeiro, onde nós estamos hoje em dia, né? O segundo,
fica ameaçando acontecer toda hora, mas não acontece, que é uma fraqueza econômica com o Fed cortando juros no meio da fraqueza. Por enquanto, estamos mais no primeiro. E o terceiro, que seria mais para frente, se a inflação não arrefecer, o Fed vai ser visto como cortando juros no mesmo um cenário de inflação em alta, vai perder credibilidade, é ruim para ativos de risco, o dólar deve fortalecer, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que os três cenários aqui são prováveis, tá? Não se pode se descartar nenhum deles, viu? Vamos começando com o nosso Liquidity Watch, aí o Capital Wars, antigo Cross Border Capital, liquidez semana passada subiu um pouquinho, mas o passo, né, está diminuindo a olhos vistos, né? O anualizado aí baixou para 1%, estava em 10, caiu para 8, então isso é reflexo de pouca, de um crescimento fraco na liquidez no final de 2024, começo de 25, tá? O Fed atuou, conteve aí, por enquanto, o stress no mercado de Ripple, né, que é o mercado que origina tudo, é como se fosse o Selic versus CDI deles, né, o Fed fechou bem, colateral privado contra colateral público diminuiu bem o gap, tá? O Bitcoin, que é o nosso barômetro de liquidez, deu uma reagida boa na semana passada, realizou na sexta-feira, está indo um pouco diferente do ouro e da prata. O ouro e da prata tá nesse estágio já não parece mais tanto assim um reagindo à liquidez ou provável inflação monetária, está mais aquele pânico de bancos centrais querendo comprar, com medo de ter as suas reservas confiscadas pelos americanos, ou medo de uma eventual guerra se espalhar aí sim tem motivo real para esses metais continuarem subindo. Não tem, fala-se muito do debasement trade, mas acho que nesses preços, nesse comportamento já passou um pouco disso, tá? O Bitcoin acho que é um bom exemplo disso, né? Ele não está subindo tão forte quanto os outros, né? Quanto os metais financeiros que a gente chama, né? Bom, liquidez aqui, o reverse repo também nas mínimas, o dinheiro já saiu para trabalhar, para tomar risco no mercado. As reservas bancárias teve aí a atuação do Fed dando uma melhorada, isso não é suficiente para criar um novo bull market, mas sossega o mercado, como nós vimos lá no Ripple. Temos aí o M2 crescendo, o último número ainda não atualizou desse mês, mas 4,3, próximo aí pouco menos até que o PIB nominal. Isso deve manter a inflação em check, né? Agora, como já diria aqui o Capital War, se os reguladores permitirem mais alavancagem e os bancos usarem isso para comprar as T-bills que estão sendo emitidas, aí a monetização, a esse M2 sobe lá para 7, 8%, e isso não é compatível com 2% de CPI, tá? Por enquanto, não. Por enquanto, está tudo apontando para o Goldilocks, inflação comportada, mas o mercado pode mudar de repente, tá? Carteiras de crédito também crescendo aí no mesmo ritmo mediano, que é bom para ativos de risco. Você não precisa ter um banco central desesperado para subir juros. Já falamos também que o ouro está batendo no ratio do M2, que bateu o mesmo ratio que foi lá em 2011, quando ele fez um topo. O DXY, os $100 para mim é o key level aqui. Semana passada ele está fraquinho, ele está muito de lado. Ainda você vê os bancões com call de bearish no dólar, isso é um pouco preocupante para mim, porque a gente sabe que o mercado pode ficar vulnerável numa situação dessa, uma notícia ruim pode dar uma correria aí, né? Mas por enquanto segue o baile aqui na lateralização, tá? Os odds de mexer nos juros agora para janeiro
praticamente zero, né, de outro corte. Esse aqui era o de março, duas reuniões nossas para trás, você vê que era meio a meio de cair 25 ou cair mais. Isso mudou para 71 contra 30 e hoje estamos em 78% de chance de ficar parado até março. Isso é bom para o dólar, isso é bullish para o dólar, tá? E só 21% de mexer a taxa para baixo. Quase nada de cair 50, né? Agora eu peguei a foto para dezembro 26. A foto para dezembro 26, a maioria das apostas ainda está a cortar mais 50 na onde estamos aqui, tá? O estável até o final do ano é só 10%, tá? Se isso aqui começar a subir e o resto aqui começar a baixar e começar a não ter mais tanta probabilidade de baixa, pode dar uma correria no dólar, pode ser esse o efeito, sai algum número, esse é o efeito que mexeria naquele DXY lá, mas tem saído muito número forte da economia americana, né? Os nowcasting estão sempre subindo, de PIB, e o dólar não reage muito. Acho que estão com medo do Trump mesmo, dele querer fazer alguma coisa para manter o dólar fraco, então fica nesse rame-rame aí, por enquanto, tá? Mas é importante ficar de olho, isso aqui influencia muito o preço do dólar nas praças globais, tá? Falamos já de revenue aqui. Acabei de falar que GDP na alta vindo forte. Você vê o último número, Retail Trade, PPI, Existing Home Sales, jogou o forecast do Atlanta Fed para 5,3. Uma economia desse tamanho é muita coisa, né? E se você pegar o do Fed de Nova York, semana passada era 2,6, também mexeu para 2,7. É mais fraco, mas também é para cima, tá? Então, tudo indicando aí mercado mais forte lá. A renda disponível deles também saiu mais forte, crescendo nominalmente a massa 4,5. De novo, mano, aquela coincidência, né? Próximo do Money Supply, próximo do PIB nominal. Então, parece que eles estão muddling through aí, crescendo, mas é um muddling through com um crescimento bom. Leading Economic Indicators faz tempo que não atualiza. Os números esperados pelo Inflation Nowcasting é a diminuição da inflação para janeiro, tanto PCI quanto CPI, né? Agora, as implícitas é que são elas. Eu acho que esse corre-corre no ouro e na prata começou a chamar a atenção dos bons vigilantes, junto com esses números de PIB mais fortes, e tivemos uma abertura, não, assim, de se notar, tá? Não de pânico também, mas de se notar. Tava, passamos várias semanas aí nos 2,25, 2,26, que era um número muito benigno. Agora, 2,33 já acende o nosso sinal amarelo aqui, tá? Acho que o mercado só vai panicar se passar dos 2,45, 2,50. Está um pouco longe ainda. Então, na inflação corrente segue o Goldilocks, na inflação implícita o mercado começou a ficar um pouquinho mais estressado, tá? Isso se dá porque o 10-year veio buscar esse patamar de 4,22, ele rompeu aqui um 4,20 que era significativo, ele estava buscando um preço lá de setembro de 2025, provavelmente vai buscar esse 4,25 aqui, e os TIPS mexeram um pouco, né? Apesar de ter subido um pouco. Isso aqui mostra, quando você vê o pré-fixado subindo e o TIPS também subindo, você tem América forte nos juros. Então, provavelmente essa alta de juros aqui não bate na inflação, mas é uma reação àqueles números mais fortes. Se você tivesse o TIPS fechando taxa aí, o pré-fixado abrindo taxa, seria uma coisa pior, seria tipo assim, a inflação está subindo, mas a economia não está fortalecendo, pressão de custo, por exemplo, né? Mas aqui é uma pressão de América forte. Vamos ver quanto tempo vai demorar para isso aqui bater no dólar, tá?
Os spreads de crédito, esses sim, seguem comportados. Nós sabemos que tem um efeito demanda e oferta aqui, porque o governo abraçou grande parte da dívida do setor privado desde a crise de 2008 para cá. Tem muito suprimento de papel público, menos de privado no mercado. Os privados aí ficaram muito em moda aí durante a alta de juros. Isso aqui só tem fechado. Aqui é um bom sinal para o mercado, tá? Também não dá para ter nenhuma crise com isso aqui fechando taxa, tá? Então, é uma coisa que dá uma certa tranquilidade aí para quem está no ponta bullish. O ETF, o Junk ETF também, ó, fazendo novos highs, um trend de alta de livro-texto. Essa semana temos, que eu falei, Martin Luther King, amanhã não tem praticamente nada. O Lead Indicators que eu falei sai na quarta, tá? Vai ter Construction Spending, tem bastante leilão essa semana, 20 anos na quarta, depois o TIPS de 10 anos na quinta, chance para vocês que estão com dinheiro sobrando aí, chance de comprar. Tem o 2-Year FRN, que é 30 bi, bastante coisa, né? 7-Year aqui, Notes, 44 bi, e aí as mais curtas, onde eles estão pesando a mão, mais 70 bi no 2 anos e 70 bi nos 5 anos. O FRN, para quem não sabe, é como se fosse a LFT deles, tá? É uma LFT de 2 anos aqui, tá? Inclusive lá, por eles estarem forçando a mão na parte curta, tá igual aqui. Você tem título público pagando acima do SOFR deles, do que seria o equivalente ao nosso Selic. Aqui também, né? Você compra LFT, você está ganhando o Selic mais 0,15, às vezes chega a dar 101 do CDI. Eles estão na mesma situação. E aí, na sexta, tem o Manufacturing PMI, Services PMI, também costuma mexer um pouquinho o mercado, importante. Parte 2, vamos falar de bolsa deles agora. Nesta semana, 6% do market cap reportando, 2% do Stock 600 na Europa. Semana que vem e na próxima, bastante peso aí no S&P, mais da metade do market cap para reportar. E aí, nas outras 2 semanas, mais Europa, tá? Interessante aí, vamos ficar de olho, porque isso aí também deve mexer o mercado. Os earnings estão crescendo aí cerca de 9%, 10%, e, de novo, 6%, 7%, grande parte disso é technology, tá? O disco, a vitrola tá quebrada, não muda o negócio lá, tá? Ah, o crescimento esperado para esse ano é bem grande, né? Mais de 10%. Tá vindo aí tá realizando próximo disso. Então o mercado nesse ponto aqui o mercado está bem tranquilo, tá? A gente vê que os Estados Unidos é o mercado que mais cresceu earnings aqui, que outros cresceram, teve expansão de múltiplo, ganhos de câmbio, e eles realmente foram aumento de lucro das empresas, né? Aqui temos a Nvidia segurando acima das médias, deve ser uma das que reporta já já. Importante também, tá, muito peso no S&P, né? MicroStrategy, semana passada, com a reação do Bitcoin, ela deu uma subida forte aqui com voluminho, mas bateu aqui no 3 dígitos padrão, segurou, voltou aqui na média. Vamos ver se volta a subir. Esse aqui costuma ser um Bitcoin alavancado, então é um barômetro mais ainda de liquidez, né? Janeiro costuma ser um mês bom para a bolsa lá, já falamos disso. Então, a bolsa segue nesse trend de livro-texto aqui de alta. Enquanto o ouro também, a bolsa está um pouco amassada, mais um motivo aí para ela querer forçar para cima, em termos reais, ela está ficando para trás, né? Apesar que isso aqui não quer dizer tanta coisa assim, porque o Brasil está assim há muito tempo, né? Então, mas lá fora, como a bolsa deles costuma performar melhor, pode ser que uma hora comece a trocar ouro por bolsa, vamos ver, né?
Agora, o ratio de bolsa com bonds é mais um que corrobora a tese da América forte, tá? Porque você tem os bonds abrindo taxa e a bolsa shrugging off e subindo, e o ratio indo para novos highs históricos aí, tá? Então, seria como se fosse subindo juros out of strength, não out of weakness, que seria uma situação ruim, tá? O IWM também tá, ameaçou subir, deu uma realizada na sexta-feira, mas está rodando acima das médias, com os Bollingers abrindo aqui, querendo criar um rally, vamos ver, né, se tem uma rotação, se finalmente materializa o tal do rotation trade, que todo mundo espera, mas não vem. O índice de bancos grandes também sofreu um pouquinho na sexta-feira, mas, pô, tá trabalhando lá em cima, acima das médias, super bullish. Lembrando que os bancos irrigam a economia com crédito, então tudo bem aqui, tudo bem na economia, pelo menos o mercado acha estar tudo bem. Mesma coisa os bancos regionais. Home Builders, outro que também subiu com volumaço aí na outra semana, essa semana subindo de novo. Destoando até um pouco dos home builders aqui do Brasil, né, que apanharam bastante aí nas últimas sessões, com o DI abrindo taxa. Lá abriu taxa, mas o mercado nem aí, ó, puxou e puxou com volume, tá? Temos aí o Walmart, que é outro barômetro, aí mais de retail, também subindo bem, perto das máximas, US$ 120. Uma empresa desse tamanho subir 26% em 6 meses e 30% em um ano é coisa para dedéu, né? Aqui esse gráfico que a gente sempre fala, o S&P está nas máximas aí corrigido pelo Money Supply, mas isso tem a ver com a bolsa deles entregar resultado, né? De qualquer jeito dá um pouco de medinho esse gráfico, porque você fala, putz, está indo no preço lá do high de 2000, e vamos lá, agora medidas de risco, o VIX subiu um pouquinho na sexta-feira com a realizadinha que teve a bolsa, está aí acima de 15, a correlação realizada está super baixa, o que leva os gestores a buscar alfa, aí trocando, rotacionando papéis, buscando outros setores. E a correlação implícita, que é o nosso barômetro de perigo, aí para mim um dos que mais funciona, subiu um pouquinho, mas um negócio que deveria estar entre 0 e 1, tá 13, ainda é baixo, né? Isso aqui teve um high de 93, quando deu aquele sell-off lá do Trump, então, assim, ainda inspira cuidado, por isso eu coloco o sinalzinho vermelho aqui, tá? Aqui as implícitas no skill, eu acho que esse 90 delta, se o mercado vier para cá, não fica entre 30 e 40, vai muito mais que isso, não sei porque que o mercado põe esse preço aqui. A estrutura a termo também, a curta mais baixa, mostra que o mercado está um pouco reticente, né? Um pouco reticente, não, um pouco leniente, né? Também inspira um pouco de cuidado, de novo, luzinha vermelha aqui. Então, a conclusão dos Estados Unidos é que você tem crescimento apontando para o lado bom, você tem crescimento de base monetária, carteiras de crédito, crédito privado também crescendo, fechando taxa, e tudo crescendo num nível que não assusta um banco central e também não é nível de colapso, é um nível bom para ativos de risco. Então, algumas coisas indo para o lado bom, outras gerando um pouco de preocupação, posicionamento, volatilidade implícita baixa, inflação que não se sabe se vai acalmar ou não, mas eu acho que somando tudo ainda sai um positivo aí, tá? E por isso que o mercado está do jeito que ele está subindo, sem parar. Tá? Hoje está realizando um pouco, mas hoje é um dia sem liquidez, vamos ver os próximos dias, tá? Que vai ser os resultados também, aí nós vamos ter um cheiro melhor, tá? Falando um pouco de mundo, tivemos a surpresa aí da Itália, tendo upgrade, a Itália que no passado deu tanto calor, tanto sufoco com a parte fiscal, né? Agora está melhorando,
está pagando menos taxa de juros do que França. Essa sim é o ugly duck, patinho feio, junto com Inglaterra. França ficar de olho aqui, na verdade não é Inglaterra, né? Reino Unido, desculpa. Ficar de olho aqui nesse patamar de 3,60 para a França, se passar, deve gerar um barulhão. A bolsa deles hoje está caindo um pouco, realizando, mas ela estava lá em cima também, né? Se você for pensar do ponto de vista de trend puro, aqui seria uma chance de comprar, tá? O trend não mudou. Já a China, ela parou um pouco, mesmo com o yuan apreciando, ela diminuiu um pouco as injeções de liquidez, né? Isso é um pouco estranho. O Iron Ore não caiu muito nessa esteira, mas hoje ele está realizando um pouquinho. Eu acho que é questão de tempo com os números que saíram hoje, de eles começarem a atuar de novo, tá? Com a moeda apreciando. Pensa que se o Brasil tivesse problema de crescimento e o real tivesse vindo aí de 5,40 para 4,20. A tentação de baixar o Selic, dar um estímulo aí, seria muito grande. Provavelmente eles vão estar com essa tentação lá agora, né? E eles são mais rápidos também, quando eles colocam o estímulo e a moeda deteriora, eles tiram rápido. Então, sabem manobrar bem, tá? O nosso cenário base antigo, que era dólar mais fraco, taxa de juros mais baixa, levaria um iene mais forte, que não está acontecendo, mas aconteceu um pouco no passado, e um CNY mais fortalecido, esse sim está realizando, levaria para taxas de juros mais baixas e estímulos na China, que aí sim ajudaria o Brasil. Agora, deu uma embolada nesse meio de campo aqui, principalmente porque os Estados Unidos não está sabendo muito para onde vai, e o Japão está indo para o lado errado aqui, tá? E a China meio que, talvez vendo tudo isso, deu uma pisada no freio. Hoje o número de PIB de China derrubou um pouco a taxa de juros, né? Eu acho que o esperado, se não me engano, era 4,6, veio 4,5, assim, veio bem próximo, mas um pouquinho mais fraco. O número de retail é a mesma coisa. Então foi um fraquinho que assustou um pouquinho aqui, mas nada de pânico, nada de deixar o mercado apavorado. Foi pouca coisa, tá? A moeda deles segue apreciando, lembrando que, pô, eles têm ainda um superávit gigante, principalmente na parte de bens, né? Quase US$ 1 trilhão por ano. O Gave Call tem esse código que, se tem alguma coisa que chama a atenção deles, um trade, é que as moedas asiáticas ainda estão muito subvalorizadas, deveriam valorizar mais, e é o que está acontecendo aí. Isso ajuda também o real, né? Você viu que o real não. Sai um monte de notícia ruim na parte política e tal, e o real não sofre. Provavelmente está sendo ancorado por isso aqui também, tá? A Bolsa da China, pro Gave Call, eles estão numa fase do ciclo onde você começa os estímulos, e aí a parte que você está tendo problema de deflação, põe estímulo, é o reflation, né, da China, e aí a Bolsa deveria performar bem, e está performando, tá indo. A gente tem uma posição pequenininha nisso. Não dá para fazer muito grande, porque é um mercado que a gente não olha tão de perto, mas temos um pouquinho. Já o Emerging Markets USD, semana passada deu uma estressadinha aqui, uma pernadinha, muito, muito pouca coisa ainda. Acho que vai ficar lateral por aqui. O Euro NOK também é outro que, se a gente estivesse vendo esse gráfico indo lá para cima, o mercado está começando a ficar preocupado com o petróleo, mas não está acontecendo nada aqui, mesmo com o petróleo caindo hoje. O yield de Inglaterra fechou bem aí com o número de inflação um pouco mais fraco, mas hoje está todo mundo abrindo taxa, ele abriu um pouquinho, mas é um gráfico ainda aí mais de baixo do que de alta aqui, tá? De novo, a parte fiscal é uma preocupação lá, não sei como que isso aqui vai se desenrolar ao longo do tempo, tá? A Libra
fica perambulando aí perto desse 1,33, 1,34, também não mexe muito do lugar, parecido com o euro também, né? Taxa de juros na Alemanha fechou um pouco esses dias, ao contrário do resto do mercado, e a bolsa deles também estava em novos highs, assim como o da França realizou um pouco, hoje está realizando um pouquinho, né? Mas isso aqui me diz que o trend de altas, por enquanto, está intacto. Muita recomendação de compra de bolsa na Europa, algumas ações na indústria que pagam bons dividendos, 4,8 por aí. Até eu estava lendo um report do JP Morgan, eles recomendam BMW, eu não sabia, a BMW paga um dividendo de quase 5%. Interessante isso. Aqui temos o euro, também não sai de perto desses 1,16 aqui. E o Japão, aquela situação curiosa de PIB nominal contraindo, base monetária contraindo 8% ano a ano, taxa de juros, olha aqui, ó, estourando para cima, 2,27 no 10 anos, semana passada estava aqui no 2,10. A moeda deles também indo buscar um patamar aqui próximo dos 160. Se passar de 160 for 161, 162, o mercado tem medo de uma intervenção do BOJ, provavelmente vai ter mesmo, né? Então chega aqui perto, começa que eles ficam com medo, né? A bolsa deles também virou meio que um hedge para a inflação, empresas limparam dívida aí durante muitos anos de juros baixos, então está performando bem. Ligeira realizada, mais uma que segue o trend de alta, né? O Brasil não está sozinho nessa de bolsas fazendo novos highs. Hoje temos o petróleo apanhando um pouquinho. Tem a discussão se tudo que o Trump está fazendo, na verdade, tá fazendo o petróleo subir, que ele fala, né, que ele quer, ele está consertando os lugares para trazer supply, para baixar o preço e tal. E tem gente que fala que com tudo isso de confusão que ele está arrumando, ele está mais puxando o preço para cima do que para baixo, que se o presidente fosse a Kamala, isso aí estava bem mais baixo. Eu não sei muito o que falar disso. O fato é que, com ou sem Trump, tem aumentado bastante o supply de petróleo no mercado e por isso que o preço está caindo. Mas, quando você olha em termos reais, quanto o ouro, ele está muito baixo. Isso me inspira um medo grande aqui. Eu até faria um pouco dessa troca, tá? Acho que, segundo o Michael Howard, nessa fase do ciclo de liquidez global, aí não Estados Unidos só, liquidez global, nós estamos na última fase, na última onda desse ciclo, e nessa última onda a economia real aquece as commodities também, tá? Mais um motivo para o realzão estar sendo suportado pelo mercado, apesar de todos os desmandos, né? O ouro impressionante, novos highs hoje, não, a máquina não para. Quem diria que íamos chegar tão rápido próximo dos 5.000, né? Estamos já em 4.700. O cobre é esse um pouco diferente, realizou um pouquinho semana passada, mas está segurando aí próximo dos 6, ainda é bem alto, né? A única commodity aqui comportada assim como o petróleo é o aço, mais vinculado à atividade econômica na China. Então, eles têm um overcapacity lá, isso aí fica assim, não sai desse range aqui, tá? O alumínio, por ser proxy de rede elétrica aí junto com o cobre, um pouco mais baixa qualidade, foi buscar preços bem mais altos aí também, tá realizando um pouquinho hoje, mas performou muito bem nos últimos tempos, né? A nossa CBA andou um pouco juntos. Agora a prata é impressionante, né? A prata, ela meio que dobrou de preço em quantos meses aqui? 3, 4 meses. Tá virando já um Silver Mania. Eu não sei se tinha alguns players vendidos para dar um squeeze desse tamanho, ou se o pessoal tá só olhando o ratio dela contra o ouro mesmo, e aí saiu correndo atrás, porque o, né, tinha ficado para trás esse ratio.
mas o fato é que subiu muito rápido, né? A gente tem esse call, a gente tem essa crença, mas quando acontece, você mesmo assim fica surpresa. É impressionante. Isso não muda, né? Mesmo você tendo o call de que deveria subir, de que estava barato, tal, quando sobe, você fica surpreso mesmo assim. As commodities alimentícias aí estão comportadas, né? Preço de lado. É bom que isso diminui a chance de quebrar pau pelo mundo, né? As pessoas precisam comer. Trigo também. Soja é importante para o Brasil, trigo já para outros países, né? Então é isso. No mundo, temos aí mercados equilibrados também, apontando mais para uma tendência bullish do que bearish. É muito na esteira aí dos Estados Unidos e dos fluxos de investidores de lá para a Europa. E continua isso também, eu vejo pelos comentários, tá? Então, acho que aí vamos ver quando que a China vai voltar a estimular, se o Brasil pega mais uma onda aí, né? Falando de Brasil, semana passada para cá, nem precisou atualizar o slide, não aconteceu absolutamente nada. Nas probabilidades, o Lula segue franco favorito. Flávio não mexeu, nem Tarcísio, tudo igual aí, tá? Eu vi alguma notícia que o governo federal assinou um contrato até um tanto quanto suspeito com a fornecedora de energia que é vinculada ao Kassab, que é o rei do Centrão. Então, pode ser aí um afago do governo Lula para o Centrão, que eles andavam meio estressadinhos, né? E isso daí também ajuda a probabilidade do Lula, né? Falamos semana passada dos valuations estarem atraentes em termos de múltiplos, não tanto comparando com as taxas reais, porque taxas reais não fecharam ainda, mas o lucro das empresas melhorou e os múltiplos seguem atraentes, tá? Fluxos continuam positivos. Você vê aqui estrangeiro, esse tem 2 dias de delay, mas estrangeiro ainda está colocando, pessoa física está um pouco perdida, uma hora compra, uma hora vende. Institucional é que está atendendo a demanda do estrangeiro. E segue o baile aqui, né? Falamos aí dos bancos, o JP Morgan, Goldman, todo mundo espera corte de Selic. Eles provavelmente estão olhando o que a gente já olhou faz um tempo, que é o PIB nominal está rodando muito abaixo da Selic. Se ficar assim, nós vamos ficar acumulando dívida e vamos ter um craque econômico cedo ou tarde. Mas o Bacen está mantendo isso aí porque o dólar ainda não afundou, acho que o tanto que ele queria para poder começar a afrouxar a política monetária. E a inflação, ele quer ter certeza que vai ficar dentro da meta, já está acontecendo. Estão fazendo um bom trabalho, tá? Não discordo do que está sendo feito. O fiscal não ajuda, o monetário tem que acelerar mesmo. Agora, interessante, tivemos saída, mesmo com o real apreciando, tivemos saída no segmento financeiro. Teve alguns dias que até positivou e a balança negativou. Está um pouco errático aí no começo do ano. De qualquer jeito, o somatório é outflow, tá? Tá aqui o número, né? Fluxo de 12 meses acumulado. Vai ficar bastante negativo, quase o pior da série, né? Só perdemos para 19 e 20. Inclusive, essa saída grande foi em 19, foi antes até do Covid, né? Tá aqui, dólar real, teve a pressão do final do ano, voltou, estamos aqui nesse patamar. Parece um patamar atraente para uma primeira compra, mas quem tiver paciência e quiser esperar os 5,30 um pouco abaixo, talvez até tenha uma vantagem. Mas eu vou mostrar nos estudos ali, e tem argumento para os dois lados aqui. E esse patamar de 5,30, 5,40, descontado o Brasil fazer uma burrada muito grande, ele parece ser um nível, está se consolidando como um nível meio termo aí, né? Esse negócio ainda pode cair mais, tá?
Então vamos lá, o M2 que a gente compara Brasil com Estados Unidos. Hoje eu atualizei, eu vou soltar uma trilha só sobre isso, tá? Mas vamos lá falando rapidinho. Eu atualizei os números de quem trouxe dinheiro para o Brasil em 2005 e carregou. Foi um trade super vencedor, o break-even dessa pessoa, LIBOR versus CDI, está em 15,36 de câmbio, o câmbio hoje está em 5,39, então foi um ganho avassalador, esse pelo critério de carry, não tem IPCA, não tem nada disso, é só juros contra juros, tá? Aí a gente tem o câmbio sem ajuste aqui, nesse gráfico, o ajustado pelo M2 desde 2008 daria 5,74. Se pegar o low lá do Manteiga, que era 1,62, vira 3,12, né? Óbvio, mas eu faço exercício partindo de pontos extremos, né? Partindo do Covid, estamos falando aí de R$ 7, porque os Estados Unidos teve um período contracionista 22, 23 e o Brasil não. O Brasil continuou emitindo moeda aqui. Isso atrapalhou, isso fez com que a gente tivesse essa última pernada de alta aqui nessa projeção, tá? Então, ali antes do Covid, o Brasil já multiplicou por mais do que duas vezes a sua base monetária M2, e os Estados Unidos só subiu 57%. Só que tem um detalhe aqui, né? Isso aqui é olhando só moeda, número de moeda contra número de moeda. Eu fiquei pensando que tem outro fator nisso aqui, que é o seguinte: se você está crescendo a base monetária 7, 8, mas o Selic está 15, então você está tendo uma vantagem aí, né? Que geralmente se a base monetária cresce 10, 11, 12, o IPCA é 6, aí ela cresce 7, 8, o IPCA é 4, 5, 3. Então, assim, eu pensei, vamos fazer esse exercício também, colocando o acelera e o breca. Então, o acelera é a base monetária, o breca é a taxa de juros básica, né? Quando a gente faz esse exercício, você vê que o Brasil não criou tanta moeda assim. Se o cara poupou, ele não ficou tanto para trás, ele cresceu num ritmo próximo. Então, aqui para baixo é contração, é Selic mais baixo, e aí a gente valorizaria a moeda teoricamente, e a linha azul é o teórico disso, não é o preço de mercado, é o preço teórico, tá? Aí você, em 2008, a gente subiu o Selic, mas a gente deu mais liquidez até do que o Selic subiu. O teórico seria a moeda desvalorizar, e desvalorizou mesmo na época. Depois, na época da Dilma, a mesma coisa. Eu lembro certinho, 11, 12, 10, 11, 12 ali, eles deram um baita de um estímulo, imóveis subiram de preço, PIB cresceu bastante, foi aquele bafafá, e nessa época eu era uma das vozes dissonantes falando, ó, isso aí já vai cobrar o seu preço. Não deu outra. No Dilma 2 caiu a ficha do mercado, tiveram que reverter tudo. Nós tivemos aí uma contração violenta aqui, e isso trouxe de novo a moeda teórica para baixo. Só foi ter de novo uma expansão violenta com o baque do Covid ali, que foi um outlier total, e de lá para cá a gente só agora voltou a fazer uma contração, então o teórico seria a moeda perder valor. Então, nesse critério, o 2002, de 2002 até hoje, a gente só teria perdido 55% do valor e não 265, né? O 100 virou 155. Aí você pega Estados Unidos, a coisa inverte. Por quê? Eles ficaram o tempo inteiro em expansão. O mercado dá crédito para eles. Eles só foram ter um problema aqui que eles, assim como o Brasil, tá? Eles exageraram na dose do estímulo do Covid, a inflação saiu do controle e eles entraram em contração. E aí, realmente, o teórico diminuiria. Mas vocês vejam como foi um voo constante aqui, suave, bem mais suave, uma área positiva maior até que a do Brasil. Então, você tem o Brasil num acelera e breca mais violento, fruto da estrutura que a nossa economia tem, né?
e os Estados Unidos um voo mais suave, até por isso talvez os imóveis lá subam de preço mais numa constante, bolsa também, além de outros fatores, né, como produtividade e tal, isso não entra aqui no caso, estou só falando do monetário. Você fala, nossa, a hora que você ajusta pela taxa de juros, o empurra, estica, o Brasil, o empurra, estica, o estica acabou até segurando mais, e você acaba tendo um, um americano que, nesse sentido, perdeu mais valor da moeda ficando lá do que nós aqui. Isso está refletido naquele gráfico do Kerry também. Então, são várias maneiras de você ver. Aqui nós temos os dois juntos, ó, o azul é o Brasil, o vermelho é os Estados Unidos. Olha como o Brasil tem ciclos mais brutais, e aqui o verdinho é o dólar que reage, o dólar real que reage com certo lag aqui. Quando o Brasil tacou o estímulo maior do que eles em 2008, a gente tomou, o dólar subiu, o real apanhou, depois a gente pisa no freio, o dólar dá uma arrefecida também. Aqui, os americanos estavam estimulando, o mercado ficou calmo, aí teve lá o estímulo daqui, passou para cá, o estresse da Dilma, que teve que segurar a bronca, mas aí no Covid, os dois aceleraram, o Brasil tem menos crédito na praça, então nossa moeda apoiou mais. De lá para cá, Estados Unidos promoveu uma contração, a gente nem tanto, de novo, fogo na moeda. E agora, temos aqui o Brasil finalmente entrando numa contração, e isso fez com que o dólar caísse aqui, né? Aí vamos colocar agora outra linha, que esse aqui é o gráfico de trás aproximado, é a mesma coisa, mas aqui eu vou colocar outra linha, essa linha roxa aqui seria o resultante teórico, a gente parte do mesmo lugar que o câmbio partiu, o câmbio saiu daqui, percorreu todo esse caminho e veio parar aqui. Mas se a gente ficasse ajustando por esse ratio que leva em conta o quanto você ganha e perde estando no overnight contra a diluição do dinheiro, o real poderia muito bem ter apreciado contra o dólar e não depreciado como aconteceu aqui. Lógico, os economistas vão falar, você não está considerando produtividade, você não está considerando fluxo, lógico, tudo isso não, mas é que eu estou olhando só pelo lado do carrego, do monetário, então por isso, às vezes eu olho isso aqui, fico um pouco de medinho de sair enchendo a mão de dólar nesse patamar aí, porque custa caro, tá? Pode até argumentar, mas o Brasil não vai aguentar muito tempo fazendo isso, pode ser, e aí depois a coisa estoura de uma vez, pode ser também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto, isso aqui mostra que não há, o brincadeira não é fácil, não, tá? Por comprado em dólar, tá? Já falamos das principais pautas exportadoras, fiscal, a gente sabe, o Brasil tem um primário recorrente aí de próximo de 1%, às vezes o governo acha umas receitas extras, vai para zero. Estados Unidos é 3,5% no primário, como tem juros mais baixo, o nominal vai para 6,5%, 7%, e a gente vai para quase 9%, né? Tudo isso aqui nós já discutimos. Isso aqui é outra coisa que eu vou fazer mais uma trilha, falando como que o preço dos imóveis está barato, ajustado ao money supply. Para mim, esse é o ativo que alguns fundos imobiliários aí que tem um metro quadrado implícito muito baixo, muito atraente, ainda te paga uma boa renda. Esse é o ativo para você pular em cima aqui agora. Uma eventual melhora do Brasil, você vai ganhar muito. E se o Brasil estourar com o Lula, pelo menos você tem um colateral que você sabe que você não vai perder tudo. Então, ainda tem uma rendinha. Então, descontado um cenário de Covid, pandemia, um negócio absurdo, isso aqui, para mim, é o melhor ativo que tem hoje, tá? Se for desafiar isso pelo preço do ouro, então, meu Deus, vai ficar pior ainda, né? É o que eu falo aqui, né? Expansão, contração, quanto que influencia aí o FIPZAP. Fui falar em expansão e contração, semana passada o pré-fixado abriu bastante taxa, as implícitas de novo foram lá para
saíram do 5,70 para próximo do 5,90. Isso é ruim para o mercado aqui, né? Aqui, ó, janeiro 33 estressando, teve volume, mau sinal, tá? Tem muita gente aplicada aqui, isso aqui pode ter uma correria, eu não sei o que poderia ser. A inflação está tranquila, né? Não sei se poderia ser essa coisa do Lula se consolidar muito como favorito. Teve também um bafafá do Trump, né? Então, o fato é que o mercado aqui está perigoso, tá? Ele está lateral, mas ele está lateral, tem muita gente vendendo, 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 o negócio não cai. Aí dá duas subidas assim com volume na alta. A gente que é trader não gosta muito de ver isso, não, né? Tá salvando é que o Bollinger tá fechadinho aqui, tá com pouca vol. É o janeiro 27, ele subiu aí quase 7 base points. O Selic implícito aqui na curva que era 12, chegou até a 11,90. A semana passada era 12,30, já foi para 12,5, 12,60, subiu um tanto já. Se a gente tivesse esse ciclo de cortes que eu simulei aqui, que alguns bancos pode ser que tenham parecido, você teria 66 base points para ganhar no janeiro 27 aí a 13,80. E o nosso Ibov, assim como nos Estados Unidos, fazendo novas máximas, é o que eu falei, esse ciclo do mercado, eu gosto muito do Michael Hall, eu acho que ele acerta muito, ele fala que nesse ciclo de liquidez é bom para commodities, e tá sendo, né? A gente vê que o Ibov está sendo carregado aí, foi carregado na sexta por Vale, Petro também performou bem, os bancos sofreram um pouquinho, então está um pouco condizente com esse cenário aí, né? Aqui o IWZ também segurando bem aqui, tentando romper esse rame que já está há alguns anos aí, né? Mas ele fez um higher low aqui, se ele voltar a subir, é, é trend de livro-texto também, né? Não tanto quanto o S&P, o crédito privado lá, mas ele mostra força aqui, tá? E outra coisa que mostra que a gente pode ter um ralizinho aí é o Brasil contra o IEM, né? Ainda está largado. Brasil contra o ouro, uma covardia, né? Brasil contra o México também, ganhamos um pouco semana passada, estamos aqui meio que no bottom do range, né? Enquanto o IWM um pouquinho melhor. Nossa comparação do small contra o DI. Teve uns dias aqui que o small deu uma alta com o DI abrindo taxa, aí não chegou, passou-se os dias, não aguentou, o DI não voltou, acabou caindo para corrigir o ratio aqui, tá? No longo prazo ainda aparece mais uma compra do small do que uma venda, tá? Mas ainda pode realizar mais. Aqui quanto é RFM, também deu uma realizadinha, né? O nosso milho parece estar fazendo um bottom aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele é muito importante para as cadeias aí alimentícias, né? Para custos. E o café também deu uma sossegada para quem gosta de tomar um cafezinho aí. Pode ficar feliz que melhorou um pouco. Então, terminando o Brasil, agora o mercado vai ficar parado observando aí esses acontecimentos políticos. Tudo indica uma probabilidade maior do Lula, o mercado tem isso no preço. Só que como o price action está bem bullish, se sai alguma coisa um pouco melhor aí para a oposição, podemos ter mais uma pernada de alta aí. O que seria isso, eu não sei dizer, tá? Eu não sei, não me parece que o Flávio seja um candidato muito competitivo. Gostaria de crer que fosse, mas então eu não sei o que poderia sair aí que mudaria esse cenário, tá? Na minha humilde opinião, o brasileiro está um pouco cansado da polarização e gostaria de um candidato mais centrão, mais isentão, tipo Tarcísio, assim. A turma da direita radical não gosta do cara, acha ele meio traidor, mas o mercado torceria por um cara desse porque acha que teria mais chance
e também teria políticas mais pró-mercado, mais pró-Faria Lima aí, tá? Não é o que está acontecendo. Mesmo assim, o mercado está indo bem aqui, menos nos juros, mais na bolsa, mas acho que é muito influenciado por commodities, né? Acho que uma posiçãozinha em commodities, em petróleo aí, não, uma tentativa não me parece ser uma coisa errada, parece ser mais uma coisa inteligente, tá? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui para responder. Tranquilo, Misso. Obrigadão. Então, boa semana para todos, boa sorte aí, bons negócios.